pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Há uma chuva de graça aqui. Está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama a tua graça. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Estamos de volta com o programa Coração Jovem, aqui pela sua rede Século XXI. E o tema de hoje é Perdoar é Divino. Lembrando que você pode participar do nosso programa. É só entrar lá na nossa página no Facebook, facebook.com.br/Coração Jovem TV. Deixar a sua sugestão, a sua participação, também com as perguntas que a gente sempre deixa lá para você responder. Ou ainda você pode acompanhar todos os programas. Se você perdeu o primeiro bloco, fique tranquilo. Logo após o programa, que passa todo sábado às 19h30 e toda segunda-feira às 21 horas, você pode assistir o programa completo. Cada bloco está lá, estão lá os vídeos e também o aprofundamento dos temas. O tema de hoje, Perdoar é Divino, Perdão e Reconciliação. Está lá no site rs21.com.br/Coração Jovem. Então, acessa lá para você conhecer. Mas justamente falando sobre perdão e reconciliação, dos questionamentos que às vezes a gente tem é como lidar. Então, se a pessoa não toma uma atitude, não muda, e às vezes isso não vai acontecer mesmo, como fazer com tudo isso? Para nos ajudar, vamos ouvir mais um Jovem Pergunta. Meu nome é Raquel e eu tenho uma dúvida. Errar é humano, perdoar é divino. Mas perdoar sempre não é uma burrice? Eu não vou acabar deixando a outra pessoa mal acostumada? Deus abençoe você, obrigado pela participação, viu? A gente diz que persistir no erro é burrice, então dá a impressão que realmente perdoar sempre a gente deixa a pessoa meio mal acostumada. De certa forma sim, de certa forma não, enfim. Não vou responder não, vou passar para o Padre Rodrigo aqui. Padre Rodrigo, e aí? Errar é humano, perdoar é divino, persistir no erro é burrice. Então eu perdoo sempre, a palavra fala para perdoar sempre, mas não é perigoso acostumar mal o outro? Então, Raquel, essa é uma pergunta de muita gente, porque algumas pessoas acreditam que perdoar sempre é um sinal de fraqueza, né? Que eu tenho que me valorizar, então eu vou ficar perdoando. Não é bem assim, né? Por que Jesus fala que devemos perdoar 70 vezes 7? Quer dizer, perdoar sempre. O que Jesus está querendo dizer é que nós vamos errar sempre também. Que enquanto estivermos nessa vida, nós estaremos propensos ao erro. Claro que nós devemos nos esforçar para errar cada vez menos, isso é santidade. Mas nós não conseguiremos viver de uma forma em que não erraremos mais. Mas não existe também o risco de, por exemplo, uma pessoa tem um relacionamento. Você tem um relacionamento e está ali, por exemplo, uma situação de namoro, a gente que passou há poucos dias aí, a semana dos namorados, enfim. E o namoro vai caminhando, você perdoa uma traição, passa um tempo, perdoa outra traição, e às vezes, para não ficar sozinho, você vai perdoando sempre. Aí também isso não seria o correto. Acho que às vezes se mistura perdão com aceitação, ou com aprovação. Perdoar é livrar o meu coração do sentimento. Não quer dizer que talvez eu não possa nem manter o relacionamento, mas eu posso perdoar. É que nós entramos aqui numa outra esfera da situação, né? Nós estamos falando aqui de um relacionamento no qual houve uma traição. É claro que eu não posso concordar com a traição. Então o perdão nem sempre é concordar. Não, o perdão, quando houve algo errado, nunca vai ser concordar. Exatamente. Senão não precisa perdoar, é só compreender. Porque se fosse bom, não teria ficado magoado. Exatamente. Se fosse bom, não precisaria perdoar. Foi desagradável, foi errado, foi grave, me feriu, né? Mas eu me coloco no seu lugar, entendo que você errou,
por diversos motivos, por impulsividade, imaturidade, ignorância, de alguma forma você está tentando sobreviver, o que todo mundo faz, né? Por isso. Eu errei porque eu estava buscando prazer, não pensei nas consequências, ou porque eu estava querendo fugir de alguma dor, então nós agimos por impulso. Muitas vezes o erro está baseado nisso. Todos então, nós. assim, se colocar no lugar do outro, desenvolver compaixão pelo outro, que é o que a palavra fala, é isso. É me colocar no lugar do outro sem julgamento. É me esforçar para compreender os motivos daquele erro. Mas não significa que eu vá concordar com o erro. Não. E é muito importante que dentro de um relacionamento, nós estamos entrando numa outra questão que é também bastante complexa, eu preciso deixar claro o que eu aceito dentro desse relacionamento e o que eu não aceito. Porque se eu entro para um relacionamento, todo relacionamento tem regras. Quais são as minhas regras? Quais são as suas regras? Estou disposto a viver as tuas regras e você também está disposto a viver as minhas? E a minha regra, nesse caso que você colocou, eu não aceito traição. Eu quero exclusividade. Falamos tanto do amor autêntico, Sim. no último louvemos, né? Então, assim, exclusividade. Deus nos ama com amor ciumento. E o amor de marido e de mulher, de namorado e namorada, é um amor exclusivo. Então, assim, eu vou deixar claro, eu perdoo você, mas eu não quero que você me traia mais. E nós falamos também no primeiro bloco de confiança, né? O perdão é uma decisão pessoal. Eu decido perdoar, porque eu quero me livrar daquele peso, daquela situação. Porque Até as pessoas responderam também nessa direção, né? Faz bem para mim primeiro. Pra mim. Porque se eu não perdoo, eu fico escravo daquilo. Eu fico ruminando aquela situação. Eu vou desenvolvendo ali um sentimento de vingança, de alguma forma castigar a pessoa pelo que ela fez, exigir uma reparação. E quando eu perdoo, eu me livro de tudo isso. Eu costumo dizer que a gente dá a chave do coração para o outro, porque até as nossas decisões passam a ser assim, olha, se o outro está presente, ele consegue ligar a minha tristeza, ou meu incômodo, meu constrangimento. Se o outro está ausente, ele consegue ligar a minha alegria, o meu bem-estar, o meu contentamento. Então eu dou para o outro uma responsabilidade sobre mim, eu já estou magoado e ainda me escravizo, quer dizer, deixo que o outro decida se eu estou bem ou não. É ficar preso Quando eu perdoo, com o outro. eu liberto. Porque o perdão é liberdade, é uma libertação. Não significa que eu concordei que eu vou aceitar de novo. Né? Deixo claro que... Desculpa. Não, pode falar. É porque entra também, enquanto a gente está aqui desenvolvendo, né? Entra numa questão de consequência, noção de consequência. Não é porque eu perdoei que eu não darei consequência para o ato alheio, né? Então, exatamente. a gente até voltando... civilmente. Exato. Vamos dizer, né? Exato. Uma situação civil, você pode perdoar o seu agressor, o seu ofensor, no sentido, né, de ele se livrar da mágoa, mas a consequência tem. Uma dívida você pode perdoar, mas existe uma consequência. O Papa perdoou, né, quem o atirou, o Papa São João Paulo II, mas ele continuou preso. Exatamente, manteve. Não tem, né, senão... Porque aí, respondendo, colaborando, né, na resposta da pergunta da Raquel, né? Certo. Se eu não dou consequência, então sim, eu estarei, de fato, contribuindo para ser... Acostumar mal a pessoa. Aí estaria sendo, entre aspas, burrice mesmo. Como aí entra na aí é burrice. Pode entrar na burrice mesmo, né? Da burrice, na dependência. Exatamente. Né, e tantas outras disfunções. Vamos até usar uma tela que nós preparamos com uma frase do Papa Francisco, já nos preparando para a Jornada Mundial da Juventude de 2016. Ela fala sobre o perdão. Então, eu queria já pedir para a diretora aí a tela número 1, para que possa nos ajudar. O perdão é o instrumento colocado nas nossas frágeis mãos para alcançar a serenidade do coração. Deixar cair o rancor, a raiva, a violência, a vingança são condições necessárias para viver felizes. Uma frase do Papa Francisco. São condições necessárias para viver felizes. Então, vejam, a gente precisa, né, deixar cair o rancor, a raiva, a violência, são condições necessárias para a felicidade. Por isso que isso significa, eu não posso depender de uma atitude do outro para perdoá-lo. E isso que eu acho que é importante, talvez, a gente, na espiritualidade, acho que Jesus nos orienta por isso. A gente não pode esperar o outro, né? Se alguém nos magoa, nós somos chamados a perdoar por primeiro, não porque a gente é bonzinho, ou não porque não tem problema, mas porque faz bem.
Mas é por isso que existe um caminho humano, por exemplo, perdoar a pessoa, se ela não esquece, é porque ela não perdoou? Em partes, né? Porque é claro que ficar ruminando a situação significa que ainda tem mágoa, tem ressentimento. Agora, depois que eu supero aquilo, eu não vou ficar lembrando toda hora também. A minha memória vai estar registrada. É um fato, ficou marcado. Mas o sentimento talvez não seja mais o mesmo, né? Como eu não vivo mais em função daquilo, eu não fico pensando naquilo o tempo todo. Eu lembro, mas não sofro mais, vamos dizer assim. E nem lembro tanto mais. Lembro de vez em quando e vai passando, né? Exatamente. O termômetro interessante é assim, se você, quando lembra da situação, ainda tem aquele mal-estar, aquela sensação de raiva, é sinal que o perdão ainda não chegou num ponto bom. Né? Parece receita de bolo, né, Padre? Mas é um pouquinho assim. Né? É interessante falar em ponto, né? Porque ponto bom, é um processo mesmo, até chegar lá, né? Porque tem eu, como isso, chocolatra, já imaginei o ponto do brigadeiro. Então, aquele ponto delícia. Exato. Né, então, mas enfim. Mas olha, veja bem, então talvez a gente possa até pensar assim, esquecer. A diferença é que o perdão, eu chego naquele ponto que eu lembro, exatamente naquele ponto, né, como a gente diz, que eu lembro sem dor. Porque, claro, que a nossa mente vai registrar, especialmente sofrimentos, né? Agressões, a gente registra muito mais. Como costuma se dizer, né? Quem dá o tapa, esquece. Quem recebe, não esquece. Então, a gente vai lembrar. Mas, com o tempo, eu vou lembrar sem dor. E quando eu chegar no momento que eu realmente lembre, sem aquele sentimento ruim, sinal de que o perdão aconteceu. Agora, dizer que a gente tem que esquecer completamente para dizer que perdoou, aí é meio estranho, porque nós somos gente. Então, a gente vai lembrar, vai olhar para a pessoa, talvez vai lembrar, mas não mais com aquela dor. Isso é o perdão que está acontecendo, né? É um processo. Nós vamos chegar no final do perdão quando nós saímos daquela posição de vítima. Né? Eu fui uma vítima sua, tá ok, você me fez sofrer, mas eu não estou tão abaixo de você, assim, não, nós chegamos no mesmo nível, te dou uma nova chance. Se a pessoa continuar fazendo parte da sua vida, tudo bem, porque acontece isso também, eu perdoo, mas a pessoa não vai continuar fazendo parte da minha vida, eu não tenho mágoa, mas relacionamentos que terminam, mesmo assim é importante que tenha o perdão, né? Exatamente. Mas já ficou de igual para igual, você toca a sua vida, eu a minha, juntos ou separados, né? Para dar continuidade, vamos ver uma segunda tela. Também uma frase do Papa Francisco. É na bula Misericórdia Vultus, que é a bula do ano da misericórdia. Ele diz assim: o perdão é uma força que ressuscita para uma vida nova, infunde a valentia para olhar o futuro com esperança. É uma força que ressuscita para uma vida nova, infunde a valentia para olhar o futuro com esperança. Eu creio que nesse momento o Papa Francisco até, ele falando do ano da misericórdia, ele fala do bem que faz o perdão ressuscitar, literalmente. E isso eu posso dizer, acho que por experiência, eu creio que também na área da psicologia, mas nos confessionários a gente vê muito isso. Quando uma pessoa consegue perdoar de fato, se libertar, talvez até de coisas muito antigas, se perdoar ou perdoar alguém de coisas muito antigas que ela não conseguia vencer, como é libertador, como muda o semblante, como muda o jeito da pessoa. Acho que isso é real mesmo, né? A experiência de libertação, de bem-estar que pode acontecer, né? Numa situação de perdão. Eu acho que a gente pode sentir isso de uma forma muito forte, eu sinto isso de uma forma muito forte na vida das pessoas que a gente atende. Perdão é libertador, né? Sim. Ele nos tira uma série de sentimentos e pensamentos ruins que nos prendem naquela situação. Ele nos tira sentimentos de a vitimização, que é a principal, né? Aquele desejo de fazer mal para o outro, porque o outro me fez mal. Pensamentos que ficam ali sendo ruminados o tempo todo, sentimentos ruins, então alivia, porque isso tudo passa. Melhora tudo. Um dos lugares que a gente mais experimenta a dificuldade de perdoar é quando a gente falou aqui de alguns relacionamentos. Mas é certo dizer que a família é um lugar onde acontece a mágoa de uma forma mais forte, muitas vezes, ou não? Acredito que sim, né, Carol? Se a gente pensar que considerar a família porque tem ali uma proximidade, que depende da família, né, Padre? Claro. Quando é uma família que as pessoas interagem de verdade ali, no seu dia a dia mesmo, aí sim, porque é onde mais a gente vai errar com o outro, vai invadir às vezes o espaço do outro, vai magoar o outro,
e será magoado, e aí o exercício do perdão acaba acontecendo com maior frequência, né? E é interessante que, na verdade, acontece porque eles têm um peso, um valor na vida da gente. A gente não se magoa com qualquer pessoa e pronto, né? Tem um peso, um valor. Eu vou aproveitar para a gente dar continuidade a esse assunto, eu vou aproveitar uma tela, mais uma tela, que é também do Papa Francisco. Em novembro de 2015, numa audiência geral, ele disse assim, né? Vamos ver a tela. Não se pode viver sem perdoar. Ou, pelo menos, não se pode viver bem, especialmente em família. Não se pode viver sem perdoar, ou pelo menos não se pode viver bem, especialmente em família. Quais os caminhos, então, aproveitando disso, eu pergunto aqui para o Padre Rodrigo, quais os caminhos para o perdão em família? Para viver bem em família? Eu trouxe até uma colinha, porque é bem interessante isso. Não só em família, mas todo o processo de perdão. E é claro que família não vai ser diferente, né? Então, assim, são dicas básicas, depois você não vai conseguir guardar provavelmente agora, mas depois tem no site os nossos textos. Então, diante de uma situação de perdão, fazia primeiro 3 perguntas. Que necessidade ela, né, estava tendo naquele momento, tentando satisfazer com aquele comportamento. O que levou a pessoa a fazer aquilo? É um exercício, Exercício, né, gente? faça essa pergunta, mas procurando não julgar, simplesmente entendendo a situação do outro, a primeira. A segunda, quais crenças ou consciências influenciaram aquele comportamento? Quais as motivações? Não é tão fácil de fazer esse trabalho, por isso que é necessário se debruçar sobre essa necessidade de perdão. Eu quero perdoar e vou me esforçar para isso. E vou me colocar no lugar do outro. Isso é compaixão, não é? Que dor, mágoa, outros sentimentos influenciaram esse comportamento. A pessoa está procurando se livrar de algum sofrimento ou buscando algum prazer, mesmo que inconsequentemente. De forma a se colocar no lugar do outro. 3 declarações para aceitar sem culpa o julgamento. Primeiro, eu gostaria que tal coisa não tivesse acontecido, mas foi apenas uma tentativa de conseguir satisfazer as suas necessidades. É uma visão mais imparcial. Não é muito fácil chegar nisso, mas é possível e necessário. Segundo, eu a aceito sem julgamento ou sentimento de inadequação por essa tentativa. Por mais infeliz que tenha sido a sua decisão, da pessoa que errou, aceito a pessoa que a tomou como alguém que está, como todos nós, tentando sobreviver. É a grande coisa de saber diferenciar, para poder perdoar, a pessoa do erro. E descobrir, o pecado recuperar. do pecador na Isso. espiritualidade. Resumindo, lembrar do valor que a pessoa tem. Porque nós esquecemos disso na hora da mágoa, né? Exatamente. Nós temos aquele pensamento dicotômico, é tudo ou nada. Era um santo, mas errou, agora não serve para mais nada. Na verdade, Um dia né? até eu conversando com uma pessoa, ela tinha brigado com o irmão dela, o irmão mais novo. E assim, ela estava com aquela raiva de irmão, que fala, padre, eu não aguento mais, não consigo mais conviver com ele me irrita o tempo todo, Claro que a gente nem sempre faz dessa forma, nem sei se foi a forma mais adequada, mas na hora me veio, eu disse assim para ela, falei, tá, mas eu não aguento mais, eu odeio ele. Eu falei, tá bom, você odeia, mas se você chegasse agora lá e ele tivesse morrido, qual seria a sua sensação? Ai, padre, não fala assim. Eu faço isso às vezes com algumas pessoas. Quando a pessoa está muito assim... Não faz sempre, viu, gente? Tá, então imagina agora que essa Tem pessoa os caminhos. morreu. Porque ela morreu agora. Então você ficou livre, está aliviado. Aí a pessoa assusta, não, mas eu também não quero que morra. É esse sentimento que a gente às vezes precisa ter, né? Cai na realidade, fala, peraí, não é assim. Então vamos jogar tudo igual fora. esposo e esposa. Vocês são casados, né? Quer dizer, casados. O Ronaldo, vamos explicar bem, né? O Ronaldo é casado com a Vivian. Um abraço, Vivian, Deus abençoe. A Priscila é casada com o Vilique, que está lá em Aguaí. Um abraço, Deus abençoe, Vilique. Então a Priscila é mais espontânea, né, Priscila? Sempre. Então, você nunca falou pro seu marido na hora da raiva? Tem vontade de matar você. Várias vezes. Então, quer dizer, a gente fala isso, claro, não é aquela coisa à vontade, eu quero matar mesmo. Você fala, não, você vai matar. Não, não vou matar. Mas é o sentimento, né? Depois a gente pensa, se entristece, às vezes, depende de como a gente diz, né? Às vezes não se entristece tanto, se arrepende só de levinho. Deseja que o outro morra, mas depois se arrepende. Morre, mas morre só um pouquinho. Né? Volta logo. Mas volta logo. Acorda. Então, enfim, são sentimentos que a gente passa por eles e que a gente precisa vencer e só com a graça de Deus.
perdoar é uma atitude de quem tem força, não é uma atitude de quem é fraco. Até eu quero aproveitar a última tela desse bloco, nós já vamos para o intervalo rapidinho. E a última tela não é do Papa Francisco, não é de alguém católico, mas é justamente para dizer que o perdão não é algo apenas que o cristão precisa ter, mas que o ser humano precisa ver. Vamos ver a última tela, só para a gente refletir rapidinho. É uma palavra do Gandhi. Perdão é um atributo dos fortes. Perdão é um atributo dos fortes. Errar é humano, perdoar é divino, porque tem que ter muita força para perdoar. E a gente precisa ter essa força unida à graça de Deus, mas também ao conhecimento, à compreensão, tá? Então a gente volta já já para continuar falando sobre isso e para concluir o nosso tema e com o nosso momento de oração. A gente volta já já. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre